Com certeza uma grande promessa que tivemos no início dessa década foi do Wade Barrett, né? Que foi o primeiro vencedor do NXT. Sim, no começo o NXT não tinha título, né? Era meio que um reality show ali com temporadas e tal. E o Barrett tinha sido vencedor. E, cara, ele tinha um grande potencial. Até porque o treinador dele foi o Chris Jericho. Então, caraca, um treinador desse ali, Barrett ganhando. E depois sua chegada ao main roster, sendo líder do Nexus, que era um líder de todos os caras que estavam lá na NXT, simplesmente se esperava que o Barrett ali seria então uma grande estrela com o passar dos anos. E ele se envolveu com coisas interessantes logo no começo da carreira, rivais ali gigantes igual o Randy Orton, igual o John Cena, chegando perto várias vezes do título mundial, mas nunca conseguindo conquistar ele exatamente. E depois, quando tudo acabou, quando enterraram ali o Nexus, o Barrett ainda teve uma boa carreira de midcard, ele ainda conseguiu vencer 5 vezes o título intercontinental. O problema do Barrett foi lesões, teve muitas lesões, inclusive em 2 momentos onde havia um plano para ele ter um grande push, pelo menos no midcard, e isso atrapalhou. O início dele também ficou meio que manchado na carreira dele, né? A forma como o Nexus foi derrotado, a forma como ele foi tirado de líder para entrar o CM Punk. Então isso meio que acabou um pouco com a imagem do Barrett. Então desgastou ele, pelo menos que vinha com status de talvez ser um main event, já não era mais, ele ficou mais no midcard. E depois no midcard o problema foi ali a questão das lesões, eu acho que principalmente, né? Ele depois deu uma entrevista que saiu da WWE, né? Porque ele precisava de um tempo fora do wrestling, né? Tanto que ele sai da WWE e vai pra onde? Ele fica ausente, ele vira comentarista, ele sai um pouco dessa vida, né? E nem é muito velho, mas deu pra ver que talvez ele sentiu que não era pra ele, ou que ele enjoou, ou que ele desanimou, algo do tipo, né? O fato é esse. Queria muito ver ele um dia de volta na WWE, porque eu gostava muito do personagem dele, do finalizador dele, eu gostava dele, né? Mas a gente não sabe ainda como que vai ser a situação do futuro do Barrett, porque deu pra ver que ele deu uma desanimada total aí, saindo da WWE, saindo de tudo, né? Então o Barrett meio que foi uma promessa da década que decepcionou. Aí eu coloco o Drew McIntyre, colocando claro também a ressalva de que o Drew ainda pode se dar bem na próxima década, sabe? É que a década agora tá se encerrando, mas nessa próxima e seguinte ele pode se redimir, né? Só que nessa que passou, ele decepcionou, pelo menos na WWE, né? Na WWE ele acabou decepcionando, porque ele começou com um status bom. Era um gigante, o Vince McMahon gostava muito dele, queria lhe dar um push, tinha planos inclusive que em 2011 o combate do Undertaker deveria ser com o Drew McIntyre. Se não me engano era 2011 ou 2010, eu não lembro, tá? Eu sei que um daqueles combates que o Undertaker iria ter lá na WrestleMania, que acabou um ano sendo com o Shawn Michaels e o outro ano sendo com o Triple H, havia planos de ser com o Drew, pra dar uma elevada ali no Drew e tal. O Undertaker há muito tempo queria enfrentar um jovem, um gigante ali, e o Drew deveria ser esse cara, e acabou não indo pra frente esses planos. Haviam planos também em certos períodos do Drew vencer a pasta do Money in the Bank, ser o Mr. Money in the Bank. Também não foi pra frente, por quê? Porque ele teve problemas de backstage. Teve confusões lá que saíram a público e com isso o Drew tomou essa punição. E aí depois ainda por cima virou um jobber na WWE, fez parte lá do 3MB, né? Então meio que também virou um palhaço, saiu da WWE. Foi muito interessante nos seus tempos na Impact Wrestling, voltou, foi pro NXT, se deu bem, conquistou o título do NXT, voltou pro main roster, voltou diferente de como tinha saído. Voltou ainda novo, fez bons combates, foi bem durante alguns períodos, mas também não engrenou ainda, né? Não ganhou, pelo menos no dia que eu tô gravando, não ganhou ainda nenhum título. Não ganhou nem título de midcard, nem título mundial. Teve um título de duplas, beleza, ok, um título de duplas. É sempre legal ganhar um título de duplas, mas também não foi muito longe. Foi guarda-costas de Shane, foi guarda-costas de Ziggler. Ainda não foi o Drew, ainda não foi o cara ali. Então, é igual eu falei, é novo ainda, tem muito potencial. Na próxima década pode fazer o que era prometido que ele poderia fazer nessa, né? Mas por enquanto nessa acabou sendo uma decepção. Nós temos o Sami Zayn. Sami Zayn até antes da WWE se dava muito bem. Até tinha mais nome que o Kevin Owens, inclusive, por incrível que pareça. E inclusive o Sami Zayn ele chega na WWE, o Kevin Owens conta essa história, né?
E aí depois o Sami Zayn liga pro Kevin Owens e fala, ó, o Triple H quer falar com você, parece que a empresa tá interessada, quem sabe pode dar algo certo, né? E meio que dando um recado assim, ah, talvez ele ache uma coisa interessante pra você por aqui e tal, não sei se vai achar igual estão achando pra mim, mas alguma coisinha você deve fazer. Ou seja, colocando do quê? De uma forma de que o Kevin Owens não tinha garantia de que ia ficar na WWE, sabe? Ia ser um teste. Mas o Sami Zayn não, o Sami Zayn tá lá no topo, na NXT, tinha um projeto pra ele já no futuro. E acabou que o Kevin Owens entra na WWE, apesar até de ter alguns problemas ali com o piso, ele entra e passa por cima do Sami Zayn literalmente. Acaba com aquele reinado do Sami Zayn e explode no main roster. Enquanto o Sami Zayn acabou se lesionando quando ele ia debutar, o Kevin Owens debuta e, caraca, derrota John Cena ali, mostra quem é o NXT, depois chega ali com pouco tempo, ganha Intercontinental, ganha ali o Universal, faz um reinado. Então virou um super nome, enquanto o Sami Zayn ficou pra trás. O Sami Zayn, igual eu falei, lesões atrapalharam, mas o booking também dele atrapalhou muito. Não lhe deram push em nenhum santo momento. Nenhum momento deram push pro Sami Zayn. Seja como babyface, como heel também, né? Fez a heel turn, que eu achei desnecessária. Ele como face era muito melhor, mas virou um heel. E como heel também não mudou seu status. Ficou tão pior que ele virou um manager. Deixou de ser um lutador para virar um manager. Jovem, sabe? Isso é muita decepção, cara. Tinha gente que dizia que ele ia substituir o John Cena, que ele ia substituir o Daniel Bryan, que ele ia vender mais que água. E eu tinha essa expectativa também. E nada disso, né? Então, foi outra decepção da década na WWE, o menino Sami Zayn. Nós temos o Evan Bourne. Embora eu nunca considerei o Evan Bourne uma promessa, né? Mas para muitos o Evan Bourne era sim um cara que o pessoal enxergava como um dos grandes. Por quê? Porque ele foi, durante um período ali no início da década, um grande high flyer, né? O pessoal gostava muito ali do John Morrison, do Evan Bourne, porque os caras eles simplesmente voavam ali no ringue, eles subiam na terceira corda e davam aqueles saltos. O Evan Bourne era levinho, mas assim, eu nunca contei que esses caras iam tipo ganhar mundial e tal. O Evan Bourne nem no midcard exatamente ficou muito tempo, depois saiu da WWE, até se deu bem ali fora da WWE, mas também nunca foi o cara de outra empresa. E tanto que depois, né, quando surge o Neville, muita gente foi e disse, o Neville vai ser aí o novo Evan Bourne, né, o Neville vai ser o novo Evan Bourne da WWE. Eu nem coloquei o Neville, inclusive, nessa lista aqui de promessa que decepcionou, porque pra mim o Neville não decepcionou. Ele fez um trabalho legal na NXT e depois fez um trabalho legal na divisão Cruiserweight. Eu acho que o que aconteceu foi que ele não quis ficar mais tempo na WWE ali, e poderia ter ficado e recebido um bom status de midcard em algum momento, ou na própria divisão Cruiserweight poderia fazer algo grande, né? E então, meio que também nem se compara com o que esses caras aqui que estão na lista tinham de promessa, né? Com o que se esperava desses outros caras aqui da lista. Então, o Evan Bourne, sim, o Evan Bourne, o pessoal, nossa, eu lembro que no videogame todo mundo queria escolher ele, sabe? Era um dos favoritos da galera. Não, vou utilizar o Evan Bourne. E meio que ficou muito nisso. Mas, enfim, uma promessa que ficou como promessa mesmo. Eu acho que para encerrar a lista é o Cesaro, cara. Tem que ser, infelizmente, o Cesaro, porque é o seguinte. Não é culpa dele, tá? O Cesaro, ele vem, primeiramente, com o status de ser ali um heel gigante e talentoso e veloz. E que poderia ali, então, ser um nome que o Vince McMahon pudesse gostar por esse estilo. Tem um midcard ali, tem uma rivalidadezinha com o Jack Swagger, consegue o título americano. Parecia que ia ficar nesse ponto. Depois mudam totalmente o Cesaro. Tiram esse negócio de nacional dele ali, nacionalista e tal. Tiram tudo isso e colocam o Cesaro ali apenas como um cara gigante mesmo ali e talentoso. Fica um tempo ali sendo só isso, perdendo bastante, inclusive, fora de pay-per-views, até que em 2015 o Cesaro tem lá uma title shot contra o John Cena pelo título americano e pronto. Ali o Cesaro se transforma. Ele faz um excelente combate com o John Cena e o pessoal, não, agora queremos o Cesaro, agora invista no Cesaro, agora o Cesaro é o cara. Simultaneamente ele recebe muitos elogios de algumas lendas da WWE, entre eles o próprio Mick Foley, que dizia anteriormente que o Cesaro ele poderia ser um dos grandes na WWE se fosse do passado. Depois ele diz que não, que no presente ele consegue ser um dos grandes mesmo.
E lembrando até um pouco que é o Drew McIntyre hoje em dia, né? Muita gente elogia, muita gente elogia e o cara nunca recebe nada. A diferença é que o Cesaro, além disso, perdia muito. O Drew ainda é protegido às vezes. E então chega nesse ponto, o Cesaro ele cresce a partir disso, a WWE começa a utilizar ele mais vezes ali, só que nunca vence. Sempre ficando quase, sempre ficando quase, sempre ficando quase. Claro que teve uma hora que ele lesionou, e aí essa lesão poderia ali naquele período ter ganhado algum push? Talvez. Mas depois ele volta lá dessa lesão, volta com um hype até grande ali, o pessoal com grande pop em cima dele, tem algumas tail shots, mas também não ganha nada. Aí faz uma dupla com o Sheamus, né? Já que o Vince nunca engolia ele, fala, não, quer saber, vocês querem que eu invista no Cesaro? Vou investir nele, mas na divisão de dupla. Vai lá, faz uma dupla com o Sheamus. A dupla dá muito certo, a dupla funciona. E eles são campeões de duplas ali muito bons. Só que quando acaba a dupla, o Cesaro volta a ser um jobber. Então assim, o Cesaro fez coisas interessantes, fez na divisão de duplas e teve alguns combates ali isolados muito bons. Inclusive no próprio NXT tem um bom com o Sami Zayn. Só que o que a galera queria no Cesaro era um cara que fosse top guy. É um cara que ganhasse o Royal Rumble, é um cara que ganhasse mundiais, é um cara que batesse de frente com o Brock Lesnar, com o Roman Reigns. E nem sequer lutou com esses caras direito, né? O Roman Reigns ali um outro show semanal. Então, o que se esperava do Cesaro era algo muito grande, pelo menos o público esperava isso dele. E o que a WWE entregou, como eu falei, não é culpa do Cesaro, foi um cara ali legal das duplas, sabe? Um cara bom de duplas e que perde muito no mid-card, né? Quando foi a última vitória do Cesaro, você lembra? Eu não lembro. Então é isso, Cesaro. Infelizmente foi isso, né? Pelo menos nas duplas, igual eu falei, muito bom. Mas fora delas ali, nada, né? E o que o pessoal esperava muito do Cesaro era fora das duplas, inclusive, né? Mas ficou por isso mesmo. E acho até que talvez ele não continue na WWE. Então, na próxima década, aí não sei nem se ele vai conseguir se redimir. Talvez em outro lugar. Mas na WWE, ele foi mais uma promessa que decepcionou.